está de pé, pega a tua Bíblia então agora. Uma palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, de algo que Deus semeou na nossa alma. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 11. Primeira Samuel 16. Opa, está no segundo, no primeiro. Quem achou diz, é eu. Exibido. Só porque achou primeiro que o pastor, né? Já se sentiu, já, né? Quem está no telão, eu digo, é eu também. Tem gente que só abre a Bíblia, pisca. Ele abre a Bíblia e o zoião no telão, ó. Nós estamos lendo lá em Gênesis, ele está com a Bíblia lá em Apocalipse, esse que eu não estou vendo. Ele abre a Bíblia e alguns a Bíblia até de vez para baixo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, diz assim, ó. Deus falando com o profeta Samuel. Disse mais Samuel falando com Jessé, Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Feche teus olhos. Deus fala conosco mais uma vez através da tua palavra. Fala o nosso coração. Revela-nos o teu querer, a tua vontade, o teu desejo. Usa-nos em ti e para ti, meu Deus. No nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente. Fique tranquilo, fique bem, fique em paz. Preste atenção. Vou tentar ser um pouco mais objetivo, um pouco mais rápido, porque nós ainda temos algumas coisinhas para fazer hoje. Mas é muito importante, gente. É muito importante aquilo que Deus está projetando, aquilo que Deus está fazendo. Deus, ele se move de tempos em tempos. Seus movimentos, eles são dirigidos, ou talvez direcionados pela sua vontade, pela sua intenção. Deus nunca se move sem ter algo em mente. Deus nunca se move sem ter um plano. Deus nunca se move sem ter um objetivo, algo a fazer, algo a realizar. Aliás, eu sempre digo aqui que se tem uma coisa que Deus nunca está fazendo é nada. Deus nunca está fazendo nada, Deus nunca está parado, Ele sempre está em movimento. Mas os movimentos de Deus são coordenados para construir ou para conduzir as situações, as coisas e os tempos segundo a sua vontade, o seu desejo e seu querer. E de um tempo para cá, o ano passado principalmente, Deus tem se movido em nós. Deus tem se movido aqui na nossa igreja, nas nossas células. Deus tem se movido nas nossas casas, nas nossas famílias. A gente consegue perceber esse movimento. A gente consegue perceber o agir de Deus. É fácil perceber como Deus está trabalhando, como Deus está sarando, curando, como Deus está presente, não só nos nossos cultos, mas em todas as coisas, em todos os momentos, em todos os eventos, em todos os dias. É perceptível, é fácil perceber que Deus está se movendo por um plano. Deus está se movendo por algo que Ele está fazendo, ou por algo que Ele ainda quer fazer. Há um movimento dos céus diferente, porque Deus tem algo específico que Ele pretende fazer. E este movimento de Deus, Ele sempre encontra aquelas pessoas
que ele acha, o que ele tem por necessário para que os planos dele, para que aquilo que ele está construindo seja executado. De tempos em tempos, Deus se move, Deus procura pessoas específicas para algumas tarefas específicas. Deus nunca se move sem propósito, sem intenção. Todo movimento, toda ação de Deus é intencional, é muito bem dirigida, é muito bem escolhida, é muito bem decidida. E aqui nós vemos Deus se movendo também, movendo não só a Ele próprio, a Ele mesmo, mas a todos aqueles que estão diante dEle. O profeta de Deus, Samuel, ele é intimado, ele é movido, ele é mexido por Deus, porque Deus tinha agora um outro plano, porque Deus tinha agora um outro propósito, porque Deus tinha encontrado agora uma outra demanda. Ele precisava de alguém, uma pessoa diferente, uma pessoa específica, e porque ele tinha uma demanda específica. E quando Deus encontrou em Davi essa pessoa que ele precisava, essa pessoa que ele procurava, então Deus começa a se mover para levantar e ungir e preparar essa pessoa. Deus move com os céus, Deus move com os reis, Deus move com o seu profeta. E então ele leva Samuel até a presença de Jessé com os seus filhos, porque lá ele disse: eu já encontrei um homem segundo o meu coração. Havia uma demanda específica de Deus. Deus não estava procurando um rei, já tinha um rei, Saul era rei. Deus não estava procurando alguém que pudesse dar ordens, porque já havia alguém que podia dar ordens. Saul era o homem que dava ordens. Deus não procurava alguém que pudesse dirigir o seu exército, porque já tinha generais, e o próprio Saul, o rei, o general, o senhor dos exércitos, que poderia gerir e direcionar o seu exército. Deus olhava, e a demanda de Deus não era apenas ter um novo rei ou um outro rei, mas Deus procurava alguém que pudesse reinar e governar segundo o seu próprio coração. E é por isso que ele olhou para Samuel, enquanto Samuel discutia e tentava ajudar a Saul. Deus disse: chega, até quando você vai ter paciência e pena de Saul, vai lutar por ele? Eu já o rejeitei. Deus disse: porque agora eu escolhi, agora eu encontrei alguém segundo o meu coração. Eu tenho uma demanda específica, e eu encontrei uma pessoa específica que pode atender essa demanda que eu tenho, que o meu povo tem, que os meus planos têm, que os meus sonhos, os meus propósitos têm. Então Deus escolheu Davi para ser rei de Israel numa tarefa específica. Davi não foi escolhido apenas para matar Golias. Davi não foi escolhido apenas para ser um general de guerra. Davi não foi escolhido apenas para ser um menino valente que matava leões e ursos. Havia algo maior de Deus, algo específico para Davi. E quando Deus encontrou Davi, Deus o escolheu e o trouxe para fora, para que ele pudesse tomar posse daquilo que Deus estava sonhando em produzir através dele, através de Davi. Chamados específicos, planos específicas, demandas específicas. Deus escolhe pessoas segundo a altura, a profundidade, o tamanho, o potencial das demandas que ele precisa. Hoje Deus não está mais procurando reis. Hoje não é mais tempo de reis. Deus não procura generais. Mas existem demandas específicas do reino de Deus, em que Deus olha para nós e Ele procura pessoas específicas para poderem atender essas demandas do reino de Deus. Deus, Ele está olhando para nós. Deus está olhando para a nossa igreja. Deus está olhando para a tua célula. Deus está olhando para as nossas redes. Deus está olhando para a tua família, para as nossas famílias. Deus está olhando para a nossa casa. Os olhos do Senhor estão por debaixo das árvores, no meio das ovelhas, porque Ele tem uma demanda específica e Ele está procurando pessoas específicas para realizar essas tarefas. Há tarefas que Deus dá apenas para aquele que Ele quer dar, aqueles que Ele escolhe para usar. Deus prepara os seus escolhidos, como Ele escolheu a Davi. Meu irmão, o tema da mensagem para esta semana é: fui escolhido. Fui escolhido. Eu fui um escolhido.
Você é um escolhido. Deus escolhe os seus, Deus separa os seus, segundo aquilo que Ele decide que Ele vai entregar e vai fazer, segundo aquilo que Ele encontra e determina que precisa. Os olhos do Senhor estão muito atentos a esta terra, buscando pessoas específicas para realizar tarefas específicas. Nem todas as tarefas são para todos. Algumas tarefas que pensamos ser de grande porte, às vezes são as mais irrelevantes no reino de Deus. Outras tarefas que pensamos ser altamente desprezíveis, no reino de Deus são as mais relevantes, porque Deus é quem decide, Ele quem escolhe os seus. Deus nos escolhe, Ele nos encontra, e eu quero falar sobre o processo dessa escolha. Irmão, Deus está se movendo na nossa igreja. Nos anos que se passaram até aqui, a campanha que nós fizemos, os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, Deus revelou planos, eu sei que Ele revelou. Deus trouxe chamados, eu sei que Ele trouxe chamados. Pessoas estão despertando o coração aquecido, pensando em cuidar de gente. Tem gente que nem é líder de célula, mas já está agindo como um. Nem é ainda um vice-líder, mas já queima no coração o desejo de fazer. Não tem o crachá de discipulador, mas já está gastando a sua vida cuidando de gente. Já está gastando a sua vida apoiando alguém, caminhando com alguém. É o chamado de Deus. É Deus que está nos chamando. Chamados específicos para coisas específicas. E Deus tem chamados individuais. Chamados individuais para mim especificamente, diferente da minha esposa que está comigo. Somos a mesma família, mas eu tenho um chamado, tem algo específico de Deus para mim, mas também algo específico de Deus para minha esposa. Ela não pode realizar a minha tarefa, eu não posso realizar a tarefa dela, porque o que Deus deu a ela a fazer, ela tem que fazer. O que Deus deu a mim a fazer, eu que tenho que fazer. Chamados específicos que também se revelam, meu irmão, nas nossas casas, nas nossas famílias, que se revelam também nas nossas células, chamadas específicas para cada célula. Cada célula, às vezes é a mesma rede. Nós somos na rede Ramos da Videira 4 células. 4 células. Mas é a mesma rede. E uma rede de homens, grupo de homens, mas mesmo assim, cada célula da rede é perceptível, dá para perceber. Há um chamado específico para cada uma. Há um movimento de Deus diferente em cada célula, chamados específicos para células específicas. Nós temos na nossa rede de homens uma célula dos batuqueiros lá, como é que chama os... como é que é o nome da música lá? Pagodeiro, batuqueiro não, o pagodeiro. A célula dos pagodeiros, vai lá, e lá vai lá na nossa célula lá, né, Sandro? Lá nós já estamos lá, aquilo que parecia impossível, nós já outra pegada, é outro jeito, é específica, é diferente, porque Deus ele se move com chamados específicos, direcionado para tarefas específicas, para alcançar pessoas específicas. Não é igual, não será, Deus não faz assim, porque quando Deus precisava de um profeta, Deus chamou Samuel. Quando Deus precisava de um rei, Deus chamou Davi. Outra vez Deus precisou de um general de guerra, então Ele levantou Gideão. Homens específicos com tarefas específicas e chamados específicos. Deus está chamando, Deus está nos chamando. Cada rede na sua especificidade. Meu Deus, eu é a palavra. Cada rede do seu jeitinho, cada um com a sua forma de ser. A rede de pérolas toda bagunceira, né? Toda fazedora, a cara da líder, né? A líder. A rede de homens, os jovens adolescentes, cada um do seu jeito, porque cada um tem um jeito e Deus tem coisas específicas para cada um de nós. E depois nós todos juntos, todas as redes, somos a EQ Costeira, que também tem de Deus um chamado específico para este tempo, um chamado específico talvez aqui no nosso bairro, um chamado específico talvez na nossa cidade, que junto com outras igrejas, cada uma com o seu chamado específico, juntos somos o corpo de Cristo, que está trazendo salvação e cura e transformação para esta cidade, para este tempo, para este estado, para este Brasil e para o mundo. Coisas específicas e chamados específicos.
E é por isso que eu falei para você que o tema é esse: fui escolhido. Nós somos escolhidos. Você foi um escolhido de Deus para algo específico que Ele só quer entregar para você. Às vezes você acha, mas eu não quero ser líder de célula. Mas quem disse que tem que ser líder de célula? Onde é que está o manual da EQ Costeira que quem não for líder de célula vai para o inferno? Que quem não é líder de célula não vai para o céu? Onde é que está dizendo isso? O que nós pregamos e falamos é que há pessoas que Deus tem um chamado específico, e você vai querer e vai queimar no teu coração, e se Deus te chamou e queimou no teu coração, Ele vai te preparar, e você vai ser um líder de célula, e vai ser um ganhador de almas. Mas para ser um ganhador de almas não precisa ser apenas um líder de célula. De repente Deus olha para uma célula e Ele diz: aqui nessa célula é top, como esse povo é amável, esse povo tem amor, está desmanchando, está derramando amor, mas eu tenho uma demanda específica. Eu precisava de alguém aqui que tivesse um abraço, aquele abraço cheio de unção, cheio do poder de Deus, aquela pessoa que abraça bem, com carinho, e que só um abraço ela já quebra grilhões, só com um abraço ela já desmancha o inferno, só aquele abraço ungido. Então Deus escolhe alguém, Ele encontra debaixo das árvores, no meio das ovelhas, e Ele diz: eu já encontrei alguém, eu já o escolhi. Ele é que vai ser aquele que vai lá naquela célula. Ele planta lá na célula, Ele coloca lá em um lugar e disse: aqui é o teu lugar, aqui eu tenho um chamado específico para você, ganhador de almas, sem dizer nenhuma palavra, só abraçando com amor e cuidando e zelando com carinho. Chamados específicos, fomos escolhidos por Deus com chamados específicos, e os nossos chamados unidos, nossos chamados caminhando junto, quando somamos os nossos chamados, então o ambiente da igreja, o ambiente da célula, ele se torna em um ambiente de milagres, um ambiente onde Deus está operando, onde cada um está fluindo segundo os dons, segundo os talentos, segundo os seus próprios, esqueci o nome, não é sentimento, é temperamento, segundo o seu próprio temperamento, temperamentos diferentes, e Deus usa a todos, cada um no seu chamado, cada um com um propósito, para cumprir o propósito maior. Mas irmão, olha aqui, é verdade sim, Deus tem chamado, é verdade sim, Deus nos escolheu, é verdade sim, Deus está nos procurando, os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele está procurando aqueles que têm chamados específicos para situações específicas, mas é preciso que a gente esteja atento, porque quando somos escolhidos por Deus, e eu quero olhar aqui para Davi, para a gente entender que embora Deus nos escolheu, Deus nos encontrou, Deus nos chamou, nós precisamos estar atentos ao processo dessa escolha. Existe um processo que foi construído na vida de Davi, para que a gente não se engane, irmão. Olha aqui para mim, eu sempre disse, né, nossa frasezinha aqui, como é que é? O clima é de festa, mas... O clima é de festa, mas o ambiente é de guerra. O ambiente é de guerra. A gente não pode baixar, a gente não pode se acomodar, a gente não pode achar que só porque Deus me encontrou, Deus me escolheu, agora está tudo bem. E dentro do processo, eu quero falar de 4 passos desse processo. 4 passos, e o primeiro deles é aquele que eu já fiz aqui na introdução, que é a própria escolha. Primeira coisa, é Deus escolhendo. Preste atenção, irmão, porque a escolha é algo que se faz no secreto. É no secreto que Deus escolhe. Só Deus sabe quem Ele está olhando e quem Ele está chamando. Só Deus via o coração de Davi e sabia de suas lutas. Só Deus sabia da lealdade do coração de Davi e fidelidade a Deus e aos seus pais e seus irmãos. Deus olhava para Davi, ele nem sabia. Deus estava medindo o coração de Davi, ele não sabia. Deus já estava provando o coração de Davi, ele não sabia. Davi estava lá debaixo das árvores, no meio das ovelhas, adorando a Deus sem plateia. Não tinha ninguém para bater palma, não tinha ninguém para elogiá-lo. E olha que a Bíblia diz que ele tocava muito bem. Não tinha ninguém para ouvi-lo, e a Bíblia diz que ele falava muito bem.
não tinha ninguém para dar a eles nenhuma relevância, mas os olhos de Deus já estavam contemplando a fidelidade, Deus já estava recebendo adoração, Deus já estava decidindo: este menino que está aí no meio das ovelhas é o que eu vou levantar para ser o rei segundo o meu coração. Há um chamado específico, e ele olhou para Samuel e disse: eu já encontrei alguém segundo o meu coração. Então chamaram Davi, que a princípio estava escondido, a princípio estava lá esquecido, deixado. E então chamaram Davi, e ele foi diante dos seus irmãos, e ali ele recebeu a unção. Quando Deus escolhe, Deus é quem decide, irmão, lá no secreto. Quando você pensa que Deus não está nem aí, os olhos do Senhor estão sobre você. Quando você acha que ninguém está te vendo, os olhos do Senhor estão sobre você. Quando parece que a mentira está prosperando, a calúnia está prosperando, os olhos de Deus estão sobre você. Quando parece que estou esquecido, ninguém lembra de mim, os olhos de Deus estão sobre nós. Deus está atento e buscando os seus escolhidos, porque quem decide, irmão do céu, quem decide é Deus. Olha aqui, nem o profeta, nem o rei, nem os pais de Davi, ninguém sabia. Deus é quem escolheu a Davi. Ninguém sabia, ninguém imaginava, nem o profeta de Deus sabia. O profeta chegou lá e já de primeiro, quando ele botou o olho no primeiro, ele disse: é esse, tenho certeza. E Deus disse: tira teu olho daí, porque eu não escolho assim, eu não vejo como o homem vê. O profeta não sabia, o pai de Davi não sabia, eles não tinham ideia, os irmãos de Davi não sabiam, porque Deus é quem escolhe. Lá no secreto é que Ele encontra, é lá no secreto da oração, é lá no secreto quando você está suportando as dificuldades e as lutas, e se cuida para não murmurar. É lá no secreto, no momento de oração, lá na tua casa, na beirada da tua cama, lá no teu trabalho. É nos dias de perseguição que você decide confiar e esperar em Deus. É lá no secreto, quando ninguém sabe, quando ninguém vê, quando ninguém conhece. É lá no secreto que Deus está olhando e tomando as suas decisões. No secreto Deus vê, a escolha é feita no secreto. Não adianta, irmão, não adianta correr atrás do profeta. Eu queria ser rei, eu queria fazer alguma coisa. Se Davi corresse atrás do profeta e mostrasse todas as suas habilidades, se Davi corresse atrás do profeta e mostrasse como ele era valente, e tentasse convencê-lo porque ele falava bem, ainda assim, com todo o esforço, e ainda que ele tivesse toda a capacitação, ele não seria um escolhido, porque Deus é quem escolhe, não é o profeta. Deus é quem decide, não é os pais. Deus é quem decide, não são os irmãos. Ninguém sabia. Deus é quem decide, não é o rei. Deus é quem decide, Deus é quem escolhe, e Ele não procura no palácio, Deus não procura lá no meio dos generais de guerra. Às vezes Deus não está procurando lá no meio das pessoas importantes. Os olhos de Deus estão debaixo das árvores, os olhos de Deus estão nas cavernas, os olhos de Deus estão entre as ovelhas. Deus está procurando no secreto aqueles que têm um coração leal, fiel, e que estão dispostos a servi-lo com integridade e com verdade. A escolha é feita no secreto, só Deus é quem sabe. O segundo passo desse processo, depois que Deus escolhe, então Ele revela a sua escolha. A unção é a escolha revelada. Deus mandou Samuel ungir Davi para revelar que ele tinha escolhido a Davi. A revelação, porque quando Deus escolhe, ninguém sabia, nem Davi sabia. Então Deus chama, tira Davi lá do meio do pasto, leva lá no meio dos seus irmãos, na frente do profeta, na frente dos seus pais, num momento diferente. E lá então Deus dá ordem para Samuel e diz: levanta, pega esse azeite aí e derrama na cabeça desse menino, porque ele é quem eu escolhi. Olha aqui, irmão, não tinha a ver com o profeta, embora o profeta ficou sabendo.
não tinha a ver com os pais de Davi, embora eles ficaram sabendo a partir dali. Não tinha a ver com os irmãos de Davi, embora depois dali eles tiveram certeza que Davi era um escolhido. O negócio de Deus era particular, era ele e Davi. Deus trouxe Davi ali e colocou ele naquele lugar e disse: unge para que ele saiba que eu o encontrei debaixo das árvores. Olha, unja para que ele saiba que eu o escolhi. Unja para que ele tenha certeza que eu tenho um chamado. Unja para que fique gravado na mente, na memória dele este dia, e que todos saibam que eu fiz uma aliança, porque eu já encontrei, eu o escolhi, um homem segundo o meu coração. Deus estava revelando o seu chamado a Davi. Deus estava revelando o seu projeto a Davi. Deus estava revelando para Davi o que ele tinha, o que ele queria e como devia ser feito, qual era a visão futura daquilo que Deus queria fazer em Davi. E eu imagino, irmão, eu gosto muito dessa parte. Eu imagino a emoção de Davi, a emoção, porque imagina, um momento você está lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, a sua tarefa de todo dia, não tinha um sinal diferente, não tinha nada diferente, era um dia como qualquer um outro, de sol quente, de suor, de dificuldade, de cuidar de ovelha, de cheirar a ovelha, e de repente, como um passe de mágica, rapidão, ele sai de lá, alguém chama e ele está diante do profeta de Deus, e o azeite está sendo derramado sobre a sua cabeça. Imagina como é que ficou o coração de Davi, sabendo que Deus o encontrou, sabendo que Deus o escolheu, o próprio Deus o chamou, o próprio Deus o comissionou. É quando Deus fala no nosso coração, é quando Ele revela a nós o seu chamado, é quando queima no nosso coração, hoje não mais com óleo apenas, uns chifres de azeite, azeites em chifres, mas a palavra de Deus, o próprio Deus e o Espírito Santo queimando no nosso coração e dando a certeza do chamado. Quando nós, no momento de oração, no culto, em casa, em qualquer lugar, Deus queima e a gente tem certeza: eu tenho um chamado, Deus me deu um chamado, eu fui escolhido. Deus está derramando a sua unção na nossa vida para nos capacitar, para que nós possamos realizar a boa obra que Ele tem para nós. A capacitação de Deus, não apenas quando eu recebo um cargo, não é quando eu recebo um crachá ou um certificado, como vamos entregar hoje aqui. A capacitação de Deus, ela começa quando Ele nos encontra lá no secreto. Quando a unção vem, Deus está nos revelando o seu chamado. E eu sei que Deus está revelando chamados aqui neste lugar. Eu sei que Deus revelou chamados no coração de muitas pessoas aqui neste lugar. Eu sei que Deus tem levantado pessoas específicas para tarefas específicas. E é sobre isso que Ele está falando. Porque a gente não pode também cair no outro erro. Olha aqui, irmão, preste atenção nessa frase. Quando a unção caiu sobre Davi, Deus estava revelando a sua escolha. Deus estava revelando o seu chamado. A unção sobre Davi trazia a ele capacitação para realizar aquilo que Deus estava prestes a fazer. Porque a Bíblia diz que a partir do momento em que ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi, e todos começaram a ver que havia algo diferente naquele menino. Tudo que ele se colocava a fazer, ele prosperava, porque Deus estava com ele. Tarefas grandes, tarefas pequenas, Deus estava com ele. Porque a unção que estava sobre Davi, a unção que Deus derrama sobre nós, é a unção que nos dá capacidade. Mas preste atenção, a unção que capacita, ela ainda não dá a autoridade. A unção capacitava, mas ainda não autorizava. A unção capacitava Davi a ser rei, mas ainda não o autorizava a reinar. A unção capacitava a Davi a tomar decisões, mas ainda não o autorizava a decidir. A unção dava a Davi a capacidade de julgar segundo o seu coração em Deus, mas ainda não o autorizava a tomar decisões e decidir e nem julgar, porque ele tinha a unção, mas ainda não havia sido coroado.
A unção capacita, mas ainda não autorizava. Olha aqui, irmão, logo após a unção, depois daquela cena, a Bíblia diz que Davi levantou-se e ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. A unção não nos dá o direito de querer invadir o palácio. A unção não nos dá o direito de querer subjugar as coroas. A unção não nos dá o direito de usurpar poder. Não é porque eu tenho a unção que agora eu vou usurpar o poder. Não é porque Deus derramou sobre mim o seu óleo que agora eu vou lá e vou destituir a Saul e vou reinar no seu lugar. Deus tinha escolhido Davi. Davi sabia que ele era um escolhido. Os homens sabiam que era um escolhido. Samuel, profeta, sabia que ele era escolhido. Saul sabia que ele era um escolhido. Mas quando ele teve a oportunidade de usurpar o poder, Davi se retraiu e ele disse: eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. A unção capacita, mas não autoriza. A unção capacita a ser líder de célula, mas ainda não autoriza. Existe um momento, a unção capacita a ser um pastor, um pregador, capacita, mas ainda não autoriza. É preciso esperar o processo de Deus, porque o que autoriza a executar a tarefa não é a unção, mas é a coroação. Existe um processo. Existe um tempo, e às vezes nós nos pegamos não com maldade, mas é a ansiedade, é o desejo, a unção, ela é forte, ela ferve dentro de nós, e eu quero ser, eu quero fazer, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero liderar, eu quero decidir, eu já sinto o desejo, eu quero, e então movidos por essa unção que está em nós, nós tomamos atitudes erradas e erramos e frustramos o plano de Deus na nossa vida. Mas Davi, quando ele foi ungido, assim que terminou a unção, ele se levantou e voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes de receber a unção. Davi voltou para debaixo da árvore, tocar a sua harpa e cantar louvores ao Senhor. Davi voltou para o meio das ovelhas, curar a bicheira de ovelha, passar óleo, ungir o chifre, a orelha, tirar os bichos, livrar dos ursos, livrar do leão, livrar do lobo. Ele continuou lá dormindo no meio das ovelhas. A unção estava sobre ele. Deus tinha revelado o chamado, Deus tinha deixado claro o que ele ia fazer. Havia um plano de Deus, todos sabiam, mas Davi, preferiu acertadamente aguardar o tempo de Deus para que ele pudesse agir de verdade. Porque tem um outro tempo, que é o terceiro passo aqui, que é a preparação. A preparação é o período de treinamento e fortalecimento. Mesmo após a unção, ainda há um tempo de preparação. Há um tempo de treinar, de se fortalecer. E então Deus deixou Davi entrar neste tempo de preparação. Golias era um tempo de preparação. Os ursos, os leões eram um tempo de preparação. As perseguições eram um tempo de preparação. Davi entrou no exército do rei, se tornou comandante. Deus estava preparando Davi para ser o rei que ele queria. Davi já era um homem segundo o seu coração, mas ainda não era um rei capacitado. Ainda não era um homem, ainda não tinha a experiência necessária. Porque olha aqui, irmão, olha aqui para mim. Para cada tarefa específica, existe um treinamento específico. Nem todos precisam ter um treinamento de rei. Apenas aqueles que Deus chamou para reinar precisarão enfrentar talvez os gigantes, precisarão enfrentar as perseguições como Davi enfrentou. Mas existe um tempo de preparação para cada chamado. E é por isso que a unção por si só não basta. A unção por si só é o início, é o começo, é a revelação daquilo que Deus quer fazer. É a revelação daquilo que Ele vai construir. Eu me lembro quando Deus me deu a revelação que eu seria um pastor aos 8 anos de idade, num culto dentro da minha casa com a minha mãe. Deus me deu a revelação. E aquilo foi tão forte no meu coração que mesmo depois de muitos anos,
muito tempo. Nunca isso saiu do meu coração. Sempre que alguém perguntava, e você o que vai ser? De um dia eu vou ser um pastor, eu sei. Deus me deu um chamado, eu tinha unção, eu tinha a revelação de Deus na minha vida, mas ainda não estava preparado. Então eu fui me preparar, eu fui estudar, eu fui esperar em Deus, e muitos anos se passaram, até o dia em que Deus confiou na minha mão aquele chamado que Ele tinha dito que faria há décadas e anos atrás. Porque enquanto não estiver preparado, irmão, é Deus quem decide, é Deus quem define. Não adianta tentar derrubar, destituir o rei. Aguarde em Deus, espere em Deus, fazendo as mesmas coisas que Ele te deu para fazer até agora. Continue orando do mesmo jeito, continue sendo fiel a Deus do mesmo jeito, continue servindo do mesmo jeito, continue trabalhando do mesmo jeito, continue fazendo tudo do mesmo jeito. Não adianta esforçar-se, porque é Deus quem determina os tempos, e quando Deus determina o tempo, homem nenhum pode parar aquilo que Deus decidiu fazer. Tentaram parar a Davi, Saul tentou parar Davi, começou a perseguir-lhe, jurou de morte, vou matar, armaram confusão, mas Deus estava com Davi. Davi passou por provações, Davi passou por perseguições, Davi passou por calúnias, passou por frustrações, por dúvidas, por medo, mas era o processo de treinamento e fortalecimento de Deus na vida daquele homem escolhido. Na vida do escolhido, as provações é fortalecimento. Nas provações, Deus deu vitória a Davi. Nas perseguições, Deus deu a ele o livramento. Nas calúnias, Deus manifestou a verdade, derrubou a mentira por terra. Nas frustrações, Deus foi o seu alicerce. Nas dúvidas, Deus revelou o seu compromisso com Davi. E nos medos, Deus foi o seu companheiro íntimo. Nos dias difíceis, irmão, no momento da preparação, é o momento em que Deus mais se aproxima de nós. É o momento em que mais nós vemos o agir de Deus. É o momento em que nós mais vemos milagres. É o momento em que Ele mais está perto. Os inimigos se levantam e Deus desbarata os inimigos. As calúnias se levantam e Deus derruba por terra as calúnias. Quando nós temos um chamado, quando somos escolhidos, quando Deus nos dá a unção, se nós permanecermos nele, se nós permanecermos fiéis a Ele, então Ele cuida de nós e Ele é quem nos conduz em triunfo. Ninguém pode parar aquele que foi escolhido no secreto. Ninguém pode frear o agir de Deus. E para encerrar hoje aqui, a última condição desse processo, que é a coroação por si só. A coroação aí sim é o início dos trabalhos. Olha aqui, irmão, Davi foi ungido quando era criança, mas só foi coroado quando ele se tornou um homem adulto e preparado. Vou falar de novo. Davi foi ungido quando ainda era uma criança, mas só foi coroado quando era um homem adulto e preparado. Meu irmão, vou falar uma coisa que eu sempre digo aqui: Deus usa a qualquer um, mas não de qualquer jeito. Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. O momento da coroação chegou quando o tempo passou e Deus destituiu a Saul. Então Deus levantou a Davi e colocou a coroa nas suas mãos e entregou aí de fato o chamado, e entregou de fato o ministério. E aí Davi começou a executar o plano de Deus. Porque quando Deus disse, encontrou Davi lá no secreto, Ele disse: encontrei um homem segundo o meu coração. Deus estava dizendo: agora eu quero um rei que vai reinar segundo o meu coração. Não era apenas para ser rei, mas era para ser segundo ao coração de Deus. Não era apenas para reinar, mas era para ser segundo o coração de Deus. E quando Deus coroou a Davi, aí Deus começou a ter um reinado de um homem que era segundo o seu coração. A coroação é o início dos trabalhos. É quando a gente recebe o cargo, colocar entre aspas. É quando Deus dá na mão a chave. É quando Deus outorga de fato o poder. A capacitação já tem, mas ainda não tem o poder. É quando Deus entrega o poder. E aí, meu irmão,
Aí é que a chapa esquenta. Porque nos anos de reinado de Davi, ele teve muito mais batalhas do que todas as batalhas que ele enfrentou no tempo de preparação. É quando a gente precisa mais ainda, aí muito mais, estar ligado em Deus, para poder tomar decisões difíceis, para poder fazer coisas difíceis, para poder continuar e fazer com que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida e o plano de Deus seja executado através de nós. Meu irmão, Deus está se movendo nesse tempo. Deus está se movendo na nossa igreja. Deus está se movendo nas nossas células. Deus está se movendo. Ele te trouxe hoje aqui porque Ele está movendo você nesse negócio. Você nem sabia. Talvez você estava lá debaixo da tua árvore, vivendo um momento de dificuldade, de frustração, de desespero. Mas Deus já estava te olhando e escolhendo e encontrando. Ele disse: eu já escolhi, eu já encontrei. Talvez você foi encontrado e escolhido. A unção de Deus já veio sobre você. Você já tem certeza do chamado. Você já sabe o que Deus quer de você. Ele já revelou para você. Você já sabe o que tem que ser feito. Mas agora você está no momento de preparação e as coisas estão um pouco difíceis. Tem calúnias se levantando, frustrações que aparecem, lutas, guerras, dificuldades, gigantes, ursos e leões. Fica firme, porque essa é a hora dos maiores milagres acontecerem. Tem testemunhos que eu conto até hoje que eu vivi no momento da preparação. Depois que me tornei pastor, eu não vivi mais coisas que eu vivia antes. Era só o momento da preparação, Deus provando e me provando que eu poderia confiar nele, porque aquilo que entregou na minha mão, é Ele quem vai fazer dar certo, é Ele quem vai fazer funcionar. A coroa virá não das mãos do outro rei, a coroa virá não das mãos do profeta, a coroa não virá da mão dos pais, a coroa vem das mãos de Deus. E quando Deus decide levantar, ninguém consegue segurar. Talvez você já esteja coroado, líder de célula, anfitrião, líder de rede. Talvez você já esteja executando aquilo que Deus te deu para fazer. Mas você tem enfrentado lutas, dificuldades, perseguições. Assim como Deus foi com Davi, eu quero nessa noite te lembrar: Deus também te encontrou um dia no secreto. E se você está fazendo algo para Deus, é porque um dia Ele te achou lá no secreto. E o Deus que fez promessas no secreto continua hoje andando do teu lado para garantir vitórias e sucessos. Deus foi quem te escolheu. Não foi profetas que te chamaram, não foram pastores que te escolheram, não foram os pais que decidiram, mas foi aquele que vê no secreto. Quando te achou no secreto, Ele te trouxe no processo de preparação e Ele te entregou esse chamado na tua mão. Não olhe para trás, porque ainda há muita coisa a ser feita. E Deus está se movendo neste lugar e nas nossas vidas. Fica em pé em nome de Jesus.